E a preparação para a natação? E as técnicas de natação? Isso. Porque, assim, me parece que vocês acompanharam todo o desenvolvimento dessa técnica, né? Como é que era fazer a natação na prática nos anos 60, 70? Então, no tempo Em termos de preparação física, em termos de alimentação, em termos de formas da braçada, a forma de bater o pé na piscina. Me conta um pouco essa história aí da evolução da natação. Porque vocês têm isso daí na vivência, vocês viveram esse processo, né? Como é que foi isso? A parte técnica, o Maurício pode falar melhor que eu, porque ele tem formação na área e tal. Eu sou curioso, né? Eu aprendi a ser técnico com os meus treinadores. Na época aqui em Araraquara, a gente fazia um treinamento que não tem nada a ver, né? A gente dava tiro forte perto da competição, só perto da competição. Quando perto da competição, a gente tem que fazer um trabalho chamado polimento para você chegar bem na competição. É fazer o contrário. Meu técnico não queria que a gente andasse de bicicleta para não endurecer os músculos. Hoje, o trabalho fora d'água é tão importante quanto o trabalho na água. E foi assim, no Corinthians eu já fui treinado por uma pessoa que estudava, né? Já tinha um sistema de treinamento mais avançado, mais atualizado. Ele foi técnico do Manuel dos Santos, que bateu o recorde mundial de 100 livre, lá em 61 mesmo, na piscina do Guanabara. Isso é uma outra coisa. As piscinas mudaram muito. Essa piscina do Guanabara, por exemplo, era enchida com água do mar, né? Então, a densidade da água é outra, a flutuação na água é outra. Ali foram batidos 3 recordes do mundo. Esse do Manuel, o Zé Silvio Fiolo no 100 peito e o argentino no 100 borboleta. Depois ele veio ser técnico, Luiz Alberto Nicolau. Ele veio ser técnico aqui no Corinthians. 3 recordes mundiais batidos lá. A piscina do Internacional de Santos também eles dão uma batizada lá, põem meio a meio água do mar. Nós nadamos jogos abertos lá em Santos, 87. Aquele tempo tinha eliminatórias e finais. O programa são 31 provas. Nesse programa, com as eliminatórias e as finais, foram batidos 110 recordes dos Jogos Abertos. 110? Você vê a qualidade daquela piscina, né? Como ela é boa para nadar. Você, piscinão. Então, o Wercelli, ele, embora ele se declare como uma pessoa leiga, mas ele realmente é uma pessoa que estuda, ele sempre acompanhou de perto, né, todas essas evoluções da natação. Eu acho que eu aprendi muito com o Wercelli, tá? Comecei com ele, né? Tinha já um pouquinho de experiência, mas ele veio para cá e eu toda vez que chegava em casa, eu tinha uma agendinha e eu marcava os treinamentos, né? E tem até hoje essa agendinha. E a natação ela teve uma evolução muito grande, né? Desde o estilo, na época que o Wercelli começou, se nadava o borboleta ainda, muitos com pernada de peito, né? Como a Maria Len, que bateu o recorde do mundo, 400 metros de peito, que nadava com a pernada de peito e a braçada de borboleta. Então, teve essa evolução, essa separação do nado de peito e depois do estilo borboleta. Mas ainda quando nós começamos a nadar, ainda a gente via alguns casos de pessoas que nadavam o borboleta com a pernada de peito, e o Wercelli ainda nada assim, né? Ele herdou essa faceta aí do estilo de peito. E nos treinamentos também a gente teve uma evolução muito grande, porque começaram os trabalhos de fisiologia, né? Acompanhando de perto. E a própria regra dos estilos permitiram que você tornasse alguns momentos da natação mais rápido, como nas viradas, por exemplo. Quando nós competíamos, isso ainda na minha época, no Wercelli ainda acho que devia ser pior, a divisão das raias era um toquinho de madeira. Então, um nadador ele causava uma marola muito grande para o
concorrente do lado. Que prejudicava o cara. Prejudicava muito. Hoje as raias são todas antimarola. Tem raia, inclusive nas raias do canto, tem raia antimarola dos dois lados. Então isso faz com que a piscina fique bem nivelada. As regras de mudança de virada, né? A regra do nado. Antigamente o nado de peito não podia afundar a cabeça. Hoje você pode mergulhar a cabeça, né? O nado de costas, antigamente você tinha que bater a mão. Hoje você vira de frente e faz uma cambalhota como se fosse um nado livre, né? Um nado crawl. Então, tudo isso fez com que fosse evoluindo a natação e fossem caindo os recordes mundiais, né? Se você pegar, por exemplo, os resultados que o Mark Spitz fez em 1972, que antes do Michael Phelps, o Mark Spitz era a lenda da natação. Ele ganhou 7 medalhas de ouro em um único Jogos Olímpicos. Sim. Então, de lá para cá... E ele nadou, o Mark Spitz, em 1972, eu me lembro porque eu tinha os recortes, eu tinha a Gazeta Esportiva, eu recortava, tem até hoje. E ele nem se depilou. Ele nadava de bigodinho, sem óculos, né? E sem touca. Ele competiu... Axila tudo peludo, exatamente. Então, eu não sei por que razão, porque o pessoal já se depilava na época, mas ele optou por não se depilar e ganhou 7 medalhas de ouro, 4 em provas individuais e 3 em revezamento. E perdurou isso aí até o ano de 2008, quando o Michael Phelps conseguiu ganhar 8 medalhas de ouro na Olimpíada de Pequim, né? Então, a evolução foi grande. O resultado que o Mark Spitz fez em 1972, hoje é tempo de mulher. As meninas hoje fazem o tempo que o Mark Spitz fez em 1972, que era uma coisa absurda, né? Pô, eu venerava o Mark Spitz. Ele veio aqui em 1980, 79, eu fui lá no Rio para ver o Mark Spitz nadar. Ele já tinha parado de nadar, ele fazia apresentação patrocinada pela Arena, né? E eu fui lá, filmei com uma maquininha Super 8, que era do amigo nosso, que faleceu já, o Ricardo Simões. E então, isso aí foi uma situação, né, extrema para a gente, ver o Mark Spitz nadar. E depois veio o Michael Phelps, né, que vocês acompanharam, foi já nos anos 2000, que assombrou. O Michael Phelps tem quase 30 medalhas olímpicas, né? Um monstro, né? Ele tem 29 medalhas olímpicas. Dessas 29, se não me engano, não sei se vou falar bobagem ou não, se tiver 23 medalhas são de ouro. Você sabe o que é 23 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos? Um absurdo. É uma coisa que eu não acredito que deva acontecer outro Michael Phelps. Sinceramente, eu acho que é muito difícil, né? Então, houve uma evolução muito grande, os tempos comprovam isso, né? Tanto é que os tempos que o Mark Spitz fez em 1962, hoje é tempo de mulher. Então, tomara que continue evoluindo assim, só que a evolução, por conta dessa abertura que teve nas regras da natação, ela vai ser muito mais pequena. Porque a evolução hoje, você está treinando 4 anos para melhorar 1/100 numa prova. E o recorde do nosso César Cielo, nos 50 metros nado livre, que é 20,91, perdura já há 14 anos. Em 2010 ele fez esse tempo. Antes, né? O traje foi... foi antes de 2009. 2009. Então está aí já há 15 anos, né? E o pessoal não conseguiu bater ainda.